Pessoal, continuando aí então, né? Outra questão a ser levantada. Como escolher o negócio ideal de acordo com o seu perfil empreendedor, né? Essa é a primeira dúvida de quem resolve abrir a sua própria empresa, né? Então, entender o seu perfil é fundamental em como escolher o negócio ideal para você, tá? Então, um dos caminhos para se chegar ao sucesso nos negócios, pessoal, é equilibrar as suas habilidades técnicas com as suas afinidades, tá? Ou seja, aquilo que você sabe fazer com aquilo que você gosta de fazer. Então, sempre levar em conta a sua personalidade ao escolher o ramo que mais se adapte aos seus objetivos, né? Então, se ainda você está com dúvida de como escolher o negócio ideal, vale a pena utilizar algumas ferramentas para entender como é que você se encaixa no mundo do empreendedorismo, tá? Então, nas atividades aí, depois o professor também encaminhou para vocês um teste para tentar identificar se você tem realmente o perfil empreendedor ou não, né? E aí, se você ainda precisa melhorar algumas das suas qualidades, né? Afinidades ou habilidades técnicas para realmente empreender com mais segurança. Tá joia? Então, seguindo aí, a gente vai comentar sobre alguns perfis empreendedores mais comuns. Tá joia? E o primeiro deles é o perfil realizador empreendedor. Então, a pessoa que possui esse perfil, ela tem tendências maiores a assumir riscos, tá, pessoal? Então, por isso, são pessoas mais competitivas e focadas no lucro, na parte financeira da empresa, tá? São pessoas também mais práticas, que trabalham com metas e que não gostam muito de regras, certo? Esse perfil, então, ele está mais ligado ao meio da inovação, né? Então, um perfil ligado aí à vanguarda dos negócios. Tá joia? O segundo perfil aí é o perfil realístico gerencial. Então, esse perfil, diferente do primeiro, né, diferente aí do realizador, ele preza pela organização e planejamento, tá, pessoal? Então, são pessoas que apreciam a ordem e a exatidão nos valores. Então, elas não operam com valores estimados, elas têm dificuldades, desculpa, né, em lidar com valores estimados. Então, são excelentes administradores, diga-se de passagem, tá? Mas preferem assumir empresas que necessitem melhorar processos. Esse é o viés desse empreendedor realístico gerencial, tá? Na sequência aí nós temos o perfil artístico imaginativo. Então, são pessoas que não são apegadas nem um pouco à rotina, tá? De forma alguma são pessoas apegadas à rotina. Elas lidam, né, pessoal? Essas pessoas elas lidam melhor com áreas que exercitem, ou que busquem, ou que precisam delas, né, esse exercício da sua criatividade. Então são pessoas muito originais, né, que estão sempre ligadas às novidades, né, e assim por diante, tá? Elas costumam se dar bem aí no meio da moda, por exemplo, no ramo de beleza, né, decoração, no ramo artístico e assim por diante. Tá joia? O quarto perfil que nós colocamos aí para vocês é o perfil concreto convencional, tá? Então, esse tipo de empreendedor, ele prefere trabalhos que têm as suas regras e procedimentos muito bem estabelecidas, né? Então, é um perfil que gosta de seguir as regras, né? O preto no branco, desculpa, que seja tudo muito bem estabelecido e definido para que não haja dúvidas, né? Na hora de executar o seu trabalho, tá? Então, ao contrário aí do perfil artístico, esse tipo de empreendedor ele lida bem com rotinas e prazos determinados, tá? Então, como eles valorizam a estabilidade, a segurança, né?
eles sentem-se confortáveis em áreas ligadas justamente à segurança, né? Cálculos, consultorias e assim por diante. Tá joia? E o próximo perfil aí é o perfil social afetivo. Então, no perfil social afetivo, pessoal, esse tipo de empreendedor, eles gostam mais do contato com as pessoas, né? O contato mais direto com as pessoas, digamos assim, tá? Então, eles prezam pelo bem-estar alheio em detrimento ao seu próprio bem-estar, né? Ou seja, eles gostam de fazer o bem para as pessoas, mesmo que isso lhes custe o seu próprio bem-estar, que isso traga um pouco mais de esforço, de incômodo, de estresse. Tá joia? Então, eles costumam ser pessoas mais extrovertidas, né? E por isso talvez elas tenham aí uma facilidade maior para trabalhar em equipe, tá? Então, esse tipo de empreendedor social afetivo, ele pode se dar bem aí com clínicas de saúde, por exemplo, né? Saúde estética, restaurantes onde as pessoas gostam de ser bem atendidas e assim por diante, né? Quem sabe até livrarias, hoje em dia está um pouco fora de moda, né? Digamos assim, mas, né? Também com essa questão aí, né? Já que as pessoas buscam hoje em dia mais o meio eletrônico, né? Lógico que existem pessoas ainda que preferem o livro lá de papel para fazer a leitura, né? Então, sem julgar a preferência do leitor, tá joia? E por último, nós temos aí o perfil investigador-criador, tá? Então, esse tipo de empreendedor, ele contempla as pessoas que gostam de saber de como as coisas funcionam, joia? E então, por isso, esse tipo de empreendedor, ele é mais ligado à investigação do que à ação, né? De entender como a coisa funciona do que em fazer a coisa realmente específica, né? Então, ele prefere pensar, né, pessoal, de certa forma, em escolher o negócio ideal de acordo com o seu próprio perfil. Então, pessoas que têm essa personalidade investigador-criador, elas tendem a se dar melhor com trabalhos que envolvam controle, previsões, né? Tarefas de cunho científico, por exemplo. O que nós poderíamos citar aí? Escolas, né? Negócios ligados à tecnologia, né? A softwares, a jogos eletrônicos, games e tudo mais. Tá joia? Então, esses aí são alguns dos perfis que nós podemos citar aí mais comumente como perfis empreendedores. Tá joia? Então, concluindo aí a nossa aula de hoje, pessoal, nós vimos que existem inúmeros fatores relevantes, né, inúmeras variáveis que podem fazer com que um negócio dê certo ou não, que o empreendedor tenha sucesso ou não, tá? E o primeiro deles é realmente o seu perfil, né? Este autoconhecimento, saber qual é o seu perfil empreendedor ou qual é o seu nível de empreendedor. Tá joia? Então, para a gente fechar essa nossa aula de hoje aí, eu gostaria de comentar com vocês, né, que o empresário ou futuro empresário, futuro empreendedor, ele deve avaliar se ele possui então esses conhecimentos e habilidades em diversas frentes, né, para ser bem sucedido de forma efetiva, tá? Então, a gente consegue identificar, por exemplo, também algum perfil empreendedor que nós tenhamos, avaliando alguns comportamentos nossos no dia a dia, tá? Então, a gente deve também ter um olhar atento a tudo o que nos rodeia, né? Identificando aí o que nos agrada ou o que nos desagrada em determinados lugares. Por exemplo, quando a gente vai em algum estabelecimento comercial, quando a gente é bem atendido ou quando a gente é mal atendido, né? Levar esses exemplos ou manter esses exemplos quando empreender.
tá certo? Sempre também vale lembrar que o empreendedor, tá? Ele se propõe a seguir metas ousadas, né? Porém não metas inalcançáveis, e ele sabe também que qualquer empreendimento, por menor que seja, ele envolve risco, tá? Então, portanto, é preciso estar preparado, né? É preciso estar com o seu planejamento estratégico montado, com o seu plano de ação montado, contemplando sempre, né, um plano B para casos de tropeços e que por muitas vezes irão acontecer. É muito difícil acertar de primeira, tá? Então, é necessário também possuir aí várias outras competências diversas, né? Competências gerenciais. Então, saber definir cenários, estabelecer estratégias, né? Gerenciar as finanças, construir as redes de relacionamento, né? As networks, como a gente fala, tá? Procurar aí desenvolver a sua habilidade de liderança também, essa capacidade de liderar pessoas, né? Isso é muito, muito importante. E outro detalhe importante também para a gente fechar aí é saber delegar funções, tá? Negociar, desculpa, motivar funcionários, sócios, tá? Estabelecer objetivos compartilhados para que as pessoas saibam qual é a direção que a empresa está tomando. Aquela velha história que o professor sempre conta, né? Que uma empresa a gente se compara a um barco, onde que todos dentro do barco precisam estar remando para a mesma direção, tá certo? Então, são outras características aí importantes que o empreendedor deve levar em conta, tá joia? Então, pessoal, esta foi mais uma web aula, tá? Agradeço imensamente a atenção de todos vocês e até a nossa próxima aula, tá? Estaremos aí à disposição no chat para esclarecer qualquer dúvidas. Até mais.